Vamos ler aqui uma passagem que está em Apocalipse 2, do versículo 12 até o 17, que é a carta de Jesus à igreja de Pérgamo, a terceira carta de Jesus, a terceira igreja da Ásia. Vai dizer assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas eu tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aqui Jesus ele vai parabenizar e ao mesmo tempo ele vai admoestar a igreja de Pérgamo. Ele parabeniza pela fidelidade dela, porque em meio ao trono de Satanás, em meio às doutrinas pagãs, ainda assim a igreja mantinha a sua fé em Jesus Cristo e mantinha ali a religião, o culto ao Senhor Jesus Cristo. Porém, Jesus ele vai admoestar a igreja por estar seguindo a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas, né, que é o que ele vai falar na frente, a idolatria, a prostituição, que é o culto aos deuses pagãos. Os nicolaítas, eles seguiam a mesma doutrina, o mesmo paganismo de Jezabel. Eles prestavam culto a Baal e aos demais deuses pagãos. E a igreja, ela era se deixando levar por esses ensinamentos, estavam misturando as coisas, misturando o evangelho de Jesus Cristo com a doutrina pagã dos nicolaítas, que é a idolatria, o culto aos deuses pagãos. Quando Deus fala aqui de prostituição, idolatria e prostituição, é o culto aos deuses pagãos. Em várias passagens do Antigo Testamento ele vai falar de Israel como sendo uma prostituta. Por quê? Porque ela deixava os caminhos de Deus para se curvar diante de Azerá, de Astarote, de Baal, de Moloque, que era o quê? Os deuses pagãos, né? Então eles se prostituiu, deixando o Deus verdadeiro para cometer idolatria, cultuando deuses pagãos, o qual o Senhor ele proibia. E a igreja de Pérgamo, ela estava se deixando levar por isso. Então Jesus ele vai dizer: eu tenho poucas coisas contra ti, porque tu estás seguindo a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço, a idolatria, o paganismo, o culto aos deuses pagãos. E ele vai dizer: arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca, que é a palavra de Deus, a palavra que exerce o julgamento sobre a humanidade. Toda vez que a Bíblia vai falar de a espada da minha boca, refere-se à palavra. É justamente por meio da palavra que Jesus ele julgará a humanidade no grande dia do Senhor, quando ele se assentar no trono como o grande juiz, né? Então, a espada é a palavra de Deus, é o julgamento que sairá da boca do Cordeiro. Então, ele vai dizer: e aquele que vencer,
Darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe, né? Aqui Jesus ele vai dizer que no grande dia das bordas do Cordeiro, ao entrar na Jerusalém, cada um dos que for fiel receberá um novo nome. Então ele vai falar isso. A igreja de Pérgamo vai parabenizar pela sua fé, porque ainda acreditava no Evangelho, ainda seguiu o Evangelho, porém vai admoestar, porque ela estava misturando o Evangelho de Jesus Cristo com doutrinas pagãs, com doutrinas diabólicas. E Jesus ele vai admoestar a igreja que se arrependa. E é isso que ele vai falar a todas as igrejas que têm o perfil de Pérgamo, que tem misturado a doutrina de Jesus Cristo com doutrinas pagãs, se deixando levar por idolatria, porque tem muitas igrejas que têm idolatria, né, cultuando anjos, cultuando, pondo a sua fé em objetos, que também é uma espécie de idolatria. Então o Senhor vai dizer que arrependam-se, porque em breve virei e batalhei com vocês, batalharei com a espada da minha boca, com o juiz que sairá da minha boca.